quando um magnata da indústria musical, amplamente conhecido por ter os melhores ouvidos do negócio, se torna alvo de um plano de sequestro. Ele se vê preso em um dilema moral que fica entre a vida e a morte. O sequestro não é dirigido a ele, mas a seu filho, enquanto os sequestradores exigem um resgate milionário. Uma reviravolta revela que o verdadeiro alvo é alguém mais próximo. À medida que a situação se intensifica, ele precisa tomar decisões que desafiarão seus princípios, seus valores, questionando até onde ele iria para salvar aqueles que ama, sem perder a sua alma. Where's my money? I got the 4-pounder sitting right here. Don't try nothing funny. Olá Brasil, olá YouTube, olá, eu me chamo João Vida Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. Em um cenário onde poder e desigualdade dominam, uma escolha pode mudar tudo. Uma vida em jogo, uma moralidade à prova e uma tensão crescente. Spike Lee, um dos cineastas mais ousados e provocadores de Hollywood, tem se dedicado ao longo de sua carreira a explorar o impacto do racismo, da desigualdade social e da opressão em suas obras. O cineasta responsável por todas essas obras aqui: Faça a Coisa Certa, Malcolm X, Infiltrados na Clã, Plano Perfeito e o patético remake de Old Boy. Agora, com seu mais novo trabalho, Spike Lee traz uma adaptação do clássico Céu e Inferno de 1963 do lendário cineasta Akira Kurosawa. Mas a pergunta que fica é: será que Spike Lee acertou em cheio mais uma vez ao reinterpretar essa obra, trazendo a sua visão criativa, uma história de sequestro, dilemas morais e divisões sociais? Então, bora lá! Chega de papo, depois da vinheta nós falamos sobre luta de classes aqui no canal J Cris. Bora começar! Luta de Classes, dirigido por Spike Lee, é uma releitura contemporânea bastante instigante do clássico japonês Céu e Inferno de 1963, dirigido por Akira Kurosawa, que vai além simplesmente de reinserir o sequestro como motor inicial da trama. O diretor aproveita para discutir ética, poder, desigualdades e até o peso do julgamento público nas redes sociais. O ponto de partida é o ponto inicial contemporâneo bastante instigante do clássico japonês Céu e Inferno, dirigido por Akira Kurosawa, que vai de reinserir o sequestro como motor inicial da trama. O diretor, no caso aqui o Spike Lee, ele aproveita para discutir ética, poder, desigualdades e até o peso do julgamento público nas redes sociais, que inclusive é um ponto que daqui a pouco a gente vai desenvolver esse ponto. O ponto de partida nessa adaptação é como o diretor Spike Lee, ele olha para o longa de Kurosawa, que assim, eu particularmente não assisti ainda esse longa, mas que ele oferece insights importantes sobre como as redes sociais, como a mídia, como ela controla as pessoas, os dilemas morais e sociais do projeto, os pequenos diálogos entre os personagens e até eu destaco muito bem os belos diálogos que tem aqui entre o Denzel Washington e o personagem do Jeffrey Wright. Jeffrey Wright, que é um ator que eu gosto muito. Os dois sempre mantêm um relacionamento ali entre patrão e proprietário, No caso aqui, o Jeffrey Wright, ele é o motorista ali da família desse personagem do Denzel Washington. As relações dentre os demais personagens são constantemente bem elaboradas no texto e a direção do Spike Lee é muito pensada naquilo em que a proposta desse filme oferece, que é trazer essas discussões, essas questões, do início do longa até o seu final
Final esse. Vamos continuar com o caso de David King, que é o personagem do Denzel Washington. O quão vale você se salvar pelo poder que você tem? Afinal, até quando esse poder vai existir? E o que esse poder, né, que o personagem do Denzel Washington terá futuramente? E esses dilemas aqui, eles são muito colocados em tela quando um acontecimento, que daqui a pouco a gente vai falar, começa a provocar a vida do David. Só que assim, vai envolver ele de uma certa forma por um outro ponto de vista. Impressionante como o diretor ele constrói a sua narrativa e constrói muito bem a ideia central do filme. A trilha sonora ela é muito bem encaixada na trama, muito bem composta. A cinematografia com aquela paleta de cor mais saturada e bastante eletrizante. Planos mais fechados nas cenas de maior impacto na trama. As belíssimas atuações não somente do Denzel Washington e do Jeffrey Wright, mas também de todos aqui presentes no longa. Talvez alguns podem não sair tão bem, o que eu nem diria que seja aqui uma atuação ruim de alguns atores, mas a proposta desses personagens eram para ser pouco convencionais. Até o trio de detetives podem parecer, principalmente aquele personagem arrogante branco, quando pergunta ao tio Paul, né, que é o personagem do Jeffrey Wright, ver quem ele é, mas não sabe de onde ele conheceu. E assim, é um diálogo que tem ali um ponto de partida que eu achei muito ousado do diretor. Ainda falando, né, desse detetive branco aí, vemos uma certa tensão, né, sempre entre ele e o personagem Paul, principalmente por esse preconceito que existe entre a polícia e as pessoas negras que não estão certamente no poder. Já que em um determinado momento do longa, um acontecimento que leva a outro acontecimento, como um sequestro mal realizado, leva a uma situação que o filho do David, e aí vai acontecendo várias coisas mirabolantes. E nisso tudo é colocado nas mãos de David, já que inicialmente tudo estava prestes, né, a ele fazer o que tinha que fazer para defender o filho que ele ama, mas depois que o jogo muda, o roteiro sutilmente traz ainda mais impacto no choque em que qualquer decisão tomada pelo David vai trazer sérias consequências para o seu reinado que ele tanto construiu ao longo de sua vida. É muito bacana também em como as coisas elas acontecem de maneira muito sutil. Tipo assim, a direção e o próprio roteiro trabalham muito juntos e isso é muito interessante. As sequências mostradas são bem colocadas. Notamos aqui certas movimentações de câmeras mais sutis, cenas mais abertos entre os prédios, planos de cima, planos de baixo, planos pelos lados, a forma como a câmera de Spike ela se comporta nesse longa aqui é muito interessante. Ela quase que ganha uma vida, sendo quase que um personagem dentro do... diríamos que os sequestros dos filhos, tanto do Paul quanto do David, é o que eu chamo aqui de conflito central que move a trama. É um acontecimento que não é necessariamente o ponto inicial da trama, é o que move a trama. É como se a gente soubesse que aquilo iria acontecer, mas não saberia como iria acontecer. É como, quando, porquê ou o que iria acontecer. E para quem já assistiu o longa, sabe que existe uma certa explicação no terceiro ato que, assim, fez todo sentido, o que me fez lembrar dos clássicos filmes ou os mais conhecidos filmes interpretados pelo Denzel Washington. E eu vou destacar aqui dois que eu gosto muito, inclusive, que é Chamas da Vingança, de 2004, um filme que ele trabalha com a Dakota Fanning, e Déjà Vu, de 2006. É o que podemos colocar assim como um terceiro filme, Ato de Coragem, de 2002.
Ambos esses filmes, né, não são do Spike Lee, mas cada um traz um conflito central muito forte e até poderia abrir o leque e trazer aqui o plano perfeito. E esse sim é do Spike Lee. Em Chamas da Vingança, Denzel Washington, ele é agente que mergulha em violência brutal para salvar uma criança sequestrada, transformando a vingança em sua missão principal. Já em Deja Vu, o dilema é mais ligado ao tempo e ao destino, até onde alguém pode ir para salvar vidas e corrigir erros do passado. E o terceiro filme que eu trouxe aqui para essa comparação é Um Ato de Coragem, um dos meus filmes favoritos de drama. Ele está do outro lado da moeda, encarnando um homem comum que, para salvar o seu filho doente, desafia o sistema de saúde e o próprio Estado e, por que não, o sistema que a gente vive. Bom, esses longas, eles constroem a imagem de Denzel como intérprete de personagens que enfrentam escolhas morais complexas, onde o bem de inocentes pesa mais que as regras estabelecidas. Aqui, em Luta de Classes, o diretor Spike Lee se apropria desse histórico dramático do ator Denzel Washington e o coloca em uma posição ambígua. É não mais como um herói absoluto ou um pai desesperado, mas um magnata que precisa decidir até que ponto está disposto a sacrificar o seu conforto e sua fortuna diante de uma certa tragédia que não o atinge diretamente. O contraste é muito interessante porque atualiza esse arquétipo construído pelo próprio ator Denzel Washington em todos esses filmes que eu mencionei aqui, do homem movido por amor e vingança para o homem que encara sua própria responsabilidade. E é até muito impressionante falar isso, né? Mas as primeiras sequências do filme e as últimas, elas demonstram muito bem esse contraste, como se o David, né, do Denzel Washington, ele tiver aprendido algo não sobre os outros e como os outros, mas como aquilo iria afetar a ele mesmo, principalmente quando a questão do sequestro afeta negativamente o seu reinado. Visualmente e tecnicamente, Luta de Classes é um projeto muito impressionante. A fotografia aqui, principalmente aqui, tem um certo significado muito único. A luz, o contraste, a cor, todos os elementos parecem ajustados para refletir esse contraste entre o luxo, a privação, entre a calma inicial e o caos progressivo. Em cenas internas de luxo, como cobertura, escritórios de gravadora, provavelmente há mais luz ambiente controlada, sombras suaves, tons mais frios e tons mais neutros para transmitir estabilidade, poder, riqueza, essas coisas mais assim. E em momentos, né, de crise e também nas cenas externas ou nas cenas do próprio resgate, as luzes provavelmente se tornam com cores mais duras, com contrastes maiores, sombras projetadas, ângulos, né, mais oblíquos, né, para criar esse desconforto, essa incerteza, essa coisa que a gente não sabe se é real ou não. Eu vou dar aqui um exemplo. Na cena de cobertura, o Spike Lee, ele usa a câmera de um jeito que já deixa claro o que vem lá, que eu não peguei ali na hora, mas eu achei fascinante o trabalho de fotografia aqui. O diretor de fotografia tá de parabéns. Agora, falando um pouco sobre as interpretações, o grande destaque do longa não tem outro, é a interpretação magistral, mais uma vez, de Denzel Washington. Ele entrega uma atuação cheia de camadas, aqueles papéis em que o silêncio fala muito mais alto do que qualquer diálogo, do que qualquer discurso. Você sente o peso das escolhas do personagem só pelo olhar, pelos gestos pequenos, e isso dá uma força absurda no longa. Outro nome que segura bem a trama, cara, é o Jeffrey Wright, que coloca emoção de verdade
em cena. Ele é aquele tipo de ator que não precisa, tipo assim, ele não precisa exagerar para convencer o telespectador, e a conexão dele com o personagem do Denzel Washington deixa o dilema ainda mais humano. A Ifnesha Hadera, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, é naquele papel da mãe, não convence muito bem, mas também eu não quero dizer que a atriz está péssima. Ela dá um bom suporte para esse tipo de personagem que o roteiro pede. Yeah.